Graça e paz, povo de Deus, galera abençoada. Como lidar com algumas situações difíceis, como inveja, calúnia e esquecimento? São três situações que nos causam alguns sentimentos. Sentimento às vezes de angústia, rancor, tristeza. E nós sabemos que nos dias de hoje, quem nunca foi invejado? Quem nunca foi caluniado? E quem nunca foi esquecido? Como lidar com essa situação? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a vida de José, que o primeiro passo foi ser jogado no poço, talvez por inveja, porque recebeu a túnica, porque era o mais queridinho do papai. Só que é interessante entender que os irmãos jogam ele dentro de um poço. Também foi caluniado pela esposa de Potifar. Mas lá no calabouço, José também foi esquecido pelo copeiro, pelo padeiro. Todos nós conhecemos essa história, onde ele revela o sonho e pede para ser lembrado, mas ele é esquecido. Deus não esqueceu de José. Deus estava tratando com a vida de José, porque o que Deus tinha para José, não tinha para os irmãos de José. O que Deus tinha para José, não tinha para Potifar. E o que Deus tinha para José, não tinha para o padeiro nem para o copeiro. Só que os irmãos de José, Potifar, a esposa de Potifar, o padeiro e o copeiro foram canais de bênção. Como é gostoso o Evangelho de Cristo. Eu tenho que entender que, na lógica, se nós pegássemos essa mensagem, nós poderíamos dizer que tudo cooperou para o bem da vida de José. Só que quando nós estamos passando por essa situação, não é fácil. Nós temos que aprender a lidar com essa situação, a lidar com a inveja, porque vai nos causar algum sentimento e nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos. Eu tenho que olhar para os irmãos de José e amá-los. Eu tenho que olhar para Potifar e amá-lo. Eu tenho que olhar para o copeiro e padeiro, mesmo eles não tendo um sentimento de gratidão, e amá-lo. Eu tenho que entender que o tratamento de Deus é comigo, não é com as pessoas que estão me invejando, ou estão me caluniando, ou estão se esquecendo daquilo que eu já fiz um dia por ela. Por quê? Porque eu não quero trazer para mim um sentimento ruim. Esse sentimento pode me matar e me paralisar. José em momento nenhum guardou sentimento. José em momento nenhum parou. José em momento nenhum deixou que a tristeza tomasse ele ou ele parasse de adorar a Deus. Pelo contrário, quando o faraó perguntou, fiquei sabendo que você revela sonho, ele falou, eu não. Eu sou apenas um instrumento. Ele sim revela sonho. O nosso Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Que nos dias de hoje, o nosso papel é amar. Amar até aqueles que estão querendo nos fazer mal. Eu sei que é difícil isso, porque na geração de hoje gosta de massagear o nosso ego, de nós nos sentirmos coitadinhos. E não é essa a ideia. A ideia é Deus está me preparando. A ideia não é me sentir um coitado, me colocar para baixo, vivenciar. Nós estamos vivendo um tempo de depressões, doenças, a doença do século. Deus às vezes vai nos incentivar, nos jogando no fundo do poço. Deus está nos preparando. O que Deus estava fazendo com José era preparando José para governar. Talvez o que você está vivendo hoje é Deus te preparando para aquilo que os teus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e nem penetrou o teu coração. Então não crie raiva, não crie rancor. Apenas entenda, estou passando por isso, porque amanhã eu vou entender todo o processo. Se José não tivesse passado por esse processo, talvez ele não saberia lidar com o sucesso de governador do Egito. Então, aprenda com as dificuldades. Deus está nos tratando. Deus abençoe você, sua casa, sua família.